Gustavo, eu sou Márcio Salem, sou crítico de cinema aqui em Fortaleza. Parabéns por Rio de Sangue. Eu queria começar esse bate-papo contigo pensando sobre a tradição do cinema brasileiro, que é uma tradição muito forte em comédia, que vem da nossa herança da chanchada, do drama social, do drama político, do documentário. Mas mesmo com um clássico, basicamente, do cinema brasileiro, que é o Tropa de Elite, a gente não tem uma tradição tão forte do thriller policial, como é o caso do Rio de Sangue. Na tua visão, para a gente começar esse bate-papo, essa ausência é uma questão de mercado, uma questão de formação de profissionais, ou é um receio de lidar com a violência dentro do gênero? O cinema de ação, o gênero de ação, de fato, ele não faz muito parte mesmo da nossa cultura, né? Eu acho que ele tem feito mais agora, assim, ao longo do tempo. Eu acho que mesmo o Tropa, ele era antes a história desse capitão e tal, do que um filme de ação. Eu acho que ele era antes um filme sobre esse lugar, sobre o BOPE, do que um filme de ação. Mas aí, óbvio, você está fazendo um filme sobre esse assunto. E a vida dos caras passa por isso, então ele acaba entrando no gênero. Mas eu acho que ele é menos eu acho que o gênero vem depois do que o tema. No caso do Rio de Sangue, por exemplo, ele poderia ser um filme sobre o garimpo ilegal e não ser um filme de ação, né? A gente podia ter feito ele de outra forma, por exemplo. Mas a ideia era ser um filme de ação mesmo, de gênero, antes. E depois, qual é o pano de fundo? O pano de fundo é esse cenário, é esse lugar, né? É a Amazônia, é essa situação que a gente tem lá, essa questão sociopolítica e como isso se dá, e etc e tal. Agora, eu não sei, eu não tenho a explicação de por que o gênero não foi tão explorado ainda por nós. Eu acho que existe um lugar, talvez um pouco financeiro, é mais difícil fazer filme de ação, né? Dá mais trabalho, você precisa de mais brinquedos, mais, né, capotar carros, explodir coisas, revólveres, metralhadoras. Então, assim, acho que tem um pouco desse lugar, mas acho que também não é não é culturalmente um lugar do brasileiro, de fato, assim, né? A gente não é um povo bélico, né? Assim, não é o americano que tá lá com o Rambo e com seus brinquedos e com as suas metralhadoras. Acho que a gente não tem tanto essa natureza mesmo, assim, e tudo bem, mas acho que é um gênero que o brasileiro aprendeu a gostar, assim, e se a gente tem a oportunidade, que é o que eu acho que o Rio de Sangue fez, de ter um filme de ação com um pano de fundo e que acaba virando uma história genuinamente brasileira, eu acho isso interessante para o nosso público, assim, né? Para mim, pelo menos como diretor, foi muito interessante a oportunidade de fazer, assim. E antes de pegar esse pano de fundo, mas pegando o gancho justamente nesse equilíbrio que você citou, o filme fala, ele tem um motor dramático, que é o reencontro de uma mãe com uma filha, que são pessoas que vivem realidades bem diferentes uma da outra e que nós não temos a informação pregressa do passado delas, mas que são pessoas que não se bicam, usando um termo, se amam, mas não se bicam. E aí você traz isso dentro de uma encenação que é muito física, né? As atrizes estão muito expostas a uma atuação física, ao corpo suado, ao corpo sujo, à intensidade da corrida. Queria saber como foi para ti em termos de encenação, para evitar que o drama diluísse a ação ou que a ação desacelerasse o drama, sabe? Como que foi manter esse teu equilíbrio? Cara, que ótima pergunta e fico feliz que você tenha conseguido entender a vida pregressa delas, independente dela estar lá. Isso era uma preocupação muito grande nossa, de assim, porque são poucas cenas, mãe e filha. Tinha que ficar claro nessas poucas cenas que relação é essa. Que, putz, que elas não se dão tão bem, que a situação não é tão assim, né? Daí você percebe que, putz, que a mãe não realmente aprova aquele trabalho que a filha faz, que a filha engoliu um monte de sapo da mãe até ali, que também não está mais disposta a engolir. Então, a gente trabalhou muito, principalmente, acho que as coisas as coisas que eu mais ensaiei, eu, Giovanna e Alice, foram essas cenas onde as duas. E o final, que é a redenção, que é quando a Alice vai cuidar do curativo e vai trocar com ela, e que a mãe vai reconhecer, pô, esse seu trabalho eu nunca tinha reconhecido, que coisa legal e tal. Então, a gente trabalhou muito essas cenas
no sentido de que a gente sabia, meu, são poucas e elas têm que ser boas, elas têm que contar pra gente tudo o que acontece. E eu acho que no final a dosagem para não perder é o fato delas serem poucas mesmo. Porque senão ia desacelerar a ação no filme. E a gente ter conseguido com poucas traçar esse amor e fazer com que o espectador sentisse a mesma falta da filha que a mãe sente, sabe? Assim, a gente precisava conseguir fazer isso nessas pequenas cenas da gente falar, bom, beleza, o amor tá ali, elas se amam e essa mulher agora vai sentir esse lugar, assim. E aí essa dosagem, Márcio, é texto, é roteiro e depois é montagem também, né? Aí a gente vai pilotando um pouco para não perder, para não deixar a peteca cair, para o filme se manter sempre mais, manter o espectador ali envolvido e viver nessa história assim junto. E eu acho que tem uma coisa de não nos subestimar, né? Por exemplo, a gente entende que uma é policial, outra é médica, pô, por que que a filha foi numa carreira diametralmente oposta, mais ou menos, do que a mãe? Ah, a mãe chega, mas a filha sai, pá, o que que tem aqui? Tem um momento, além do fato, claro, você tem a Giovanna, você tem a Alice, né? A Giovanna, matriz consagrada, a Alice, matriz se consagrando, né? Acho que você se apoia Acho que você se apoia muito nelas duas também, nessa dinâmica que elas constroem, que é uma dinâmica, como você bem citou, uma dinâmica bastante pontual. São poucos momentos que as duas têm juntas, né? Mas É, quase como se elas tivessem que aproveitar aqueles poucos momentos, como se personagens também tivessem que aproveitar os poucos momentos que mãe e filha ficam juntas, né? sim, sim. Mas É, e é legal você falar, ela vai lá e ela vai ser médica, que é na direção oposta, mas ao mesmo tempo ela é muito parecida com a mãe no sentido de que assim, ela não vai ser qualquer médica. Ela não vai ser uma pediatra num consultório. Ela não vai, entendeu? Eu falava isso com a Alice, eu falava, não, ela vai se enfiar lá onde é difícil. Ela também, ela tá salvando pessoas, igual a mãe policial imagina que esteja fazendo também, sabe? Assim. Então, a gente falava muito sobre isso, assim, sobre uma repetição mesmo. E a pior coisa, sei lá, pelo menos eu como pai e tal, assim, você não quer ver seus filhos repetindo o que você faz. Porque vira espelho, e você fala, meu, eu não quero isso, entendeu? Tipo, isso aqui. Não, por que que você não pode fazer uma coisa tão diferente, tão melhor Não, do que mas a. eu acho que porque você deve ser um pai diferente também, porque tem pai que projeta no filho um espelho de Tem, Narciso. verdade, tem, de fato, tem, acho que tem sim. Mas é engraçado, a gente brincava com essa sensação de assim, a Patrícia, pela Patrícia, a Luísa ia ser médica que ia ganhar dinheiro num consultório, legal e tal. Pô, eu sacrifiquei a minha vida inteira para você ser médica, entendeu? E agora, em vez de você estar lá ganhando dinheiro quietinha, me recebendo numa casa legal, não, você tá indo pro meio do mato cuidar desse povo que eu não sei quem é, entendeu? Você citou um diálogo que, inclusive, diz muita coisa, né? Eu paguei muito, eu gastei muito É, para aí onde ela você fala está. isso, eu sacrifiquei minha vida inteira por isso. Que depois a filha vai brincar com ela. Mas é isso, assim. Às vezes não precisa ter aquele grande momento dramático, né? Aquela grande sequência de 5 minutos que uma grita com a outra, elas começam a Então, chorar, não sei o quê. Basta uma frase, né? Basta esse diálogo que você entende. Acho que você entende muito. Interessante que você tem elas duas como o coração da narrativa, mas você tomou uma decisão narrativa que eu acho muito curiosa. Queria que você falasse um pouco. Porque, embora elas sejam o coração da narrativa, é Fidelis Baniwá que é a voz da narrativa, é a consciência da narrativa. E, de certa maneira, é o protagonista da narrativa, porque é quem conta a narrativa. Em que momento que tu descobriu que ele precisaria estar nesse papel? Não digo normalmente papel de personagem, mas eu digo no papel metanarrativo, né? O papel de contar a história. é, na verdade, foi no momento em que a gente achou que a gente precisava, para legitimar a nossa presença naquele território, a gente precisava do apoio de alguém daquele território. De alguma forma, o personagem do Mário, a partir do momento em que ele narra a história, ele legitima a presença da Patrícia lá, ele legitima a presença da Luísa lá, ele legitima que toda essa trama e toda essa história, mesmo do polaco, que também é um forasteiro, na verdade, acontece naquele lugar, mas
quem de fato tem o poder de contar aquela história e quem de fato é atingido por aquela história são os indígenas. E aí, a hora que você põe um indígena contando a história, você legitima essa presença de alguma forma, assim. E o quanto essa presença é quanto ela machuca, o quanto ela é, né, o quanto ela é dolorosa para quem tá lá. E não Então, a é gente, qualquer presença, né? É um indígena meio num território acinzentado, né? Um não, ele paia. já é, não, ele já é um indígena maltratado pela invasão. Ele já é um indígena que, que se levou para fora, como ele diz mesmo, que saiu para fora da floresta como flecha sem rumo, porque foi já invadido pelo, pelo, pelos homens brancos, Nós, né? por nós. Antes, por nós, por nós. Então, a ideia dele narrar foi nesse lugar, assim. Tem um filme que, que me ajudou a tomar essa decisão, assim, eu e a montadora, que foi a Tish, a Letícia, que é o Lendas da Paixão, que é um filme que também é narrado pelo indígena, mas é sobre o Brad Pitt e aquela paixão e aquela história, blá, blá, blá. Mas o indígena pontua coisas assim para você. Ele não é o personagem principal da história e não necessariamente o narrador tem que ser o personagem principal da história. E isso eu achei interessante pra gente enquanto narrativa mesmo. Mas o principal motivo foi esse, foi vamos legitimar a nossa presença naquele território, sabe? Vamos. E talvez seja a forma também de novo, assim, abrasileirar o filme de ação, sabe? Não, e eu penso também outra coisa, ele é o cara que fica, né? Elas atravessam aquela região. O polaco, ele tem até uma cena que ele vai dizer, vai falar do ouro, né? Ele vai dizer assim: eu comparado com o ouro, eu já já vou embora, né? Eu estou passando, meu tempo é muito curto perto do ouro. Elas atravessam aquela vida, ele permanece naquela vida, né? Tem uma Exato. ideia de que enquanto elas estão pegando o avião para ir embora para São Paulo de volta, para onde ou para onde elas desejem ir, ele vai continuar lá. Então, eu acho interessante essa lógica de atravessamento. Eu conto a história daqueles que vieram, passaram e que eu não vou usar essa palavra me resgataram, eu estou usando a título didático porque parece que elas estão salvando ele, mas a história que fez com que eu retornasse. É engraçado, tem esse lugar do polaco o ouro, aí é sobre esse lugar é sobre o ouro enquanto matéria que não vai embora, né? O ouro não vai embora, o ouro fica aí. E essa sensação do cara de eu trabalho para isso aqui é Deus, é o brilho do olho de Deus na terra, ele fala. Que é bem a cabeça mesmo de quem explora esse lugar assim, dessa forma, né? E, e a coisa de você falar dele que ele permanece no discurso final do Mário, ele fala isso também. Ele fala assim, meu, enquanto houver um canto Munduruku, enquanto o rio for chamado pelo verdadeiro nome. Porque é isso, porque no final das contas, assim, aquele território é deles. O nome daquele rio são eles que deram, entendeu? É sobre isso, sabe? A gente tá lá de passagem, seja atrás do ouro, seja atrás de passear e matar um jacaré, Seja atrás de filmar, né? Eu, seja eu queria, atrás de contar uma história, exatamente, seja atrás de eu contar uma queria história. Eu queria pular nesse barco da história, né? Porque o filme é basicamente externa, né? Basicamente locação. E eu acho que dá para a gente sentir a locação, sentir calor, sentir a exaustão, o desgaste físico, até mesmo os ferimentos que os personagens sentem. Como foi para ti, juntamente com o teu diretor de fotografia, esse método de transformar esse espaço em força dramática? E também, claro, né, nós somos pessoas brancas olhando os povos indígenas, como foi evitar que esse nosso olhar como um impulso dramático não tornasse aquele meio exótico, como já foi tantas vezes tornado. Eu acho que são alguns processos. Eu não sei se eu já falei isso no começo, mas a gente teve uma uma consultora indígena que é a Val Munduruku, desde a época de roteiro e tudo, e então isso já muda um pouco esse olhar porque você lidou com uma pessoa antes que foi te contando sobre a história, que foi a pessoa que me indicou a aldeia que a gente ia poder filmar. Então eu fui lá, eu visitei a aldeia, eu conheci o cacique,
eu fiz perguntas, como que é a situação, como vocês vivem, como é que é aqui. E eles têm questões lá de invasão também, mas que são com relação à soja, não com relação ao garimpo. Mas então eu fiz questão de entrar bastante dentro antes para tentar evitar esse lugar de fora, né? Mesmo assim, né, Márcio, eu vou contar para você uma coisa curiosa. Aquela cena do discurso do baleado na aldeia, que ele fala: olha aqui, índio, ou vocês aceitam o ouro do garimpo, ou o garimpo engole vocês, que é um discurso longo que ele faz. A gente filmou aquela cena, sei lá, umas 8 vezes o Felipe fez aquele discurso. E atrás da câmera tem uma aldeia inteira sentada, olhando para aquela cena, e vendo aquele cara fazer aquele discurso, assim. Uma hora eu falei com o Felipe, falei, caraca, aqui. Eu fico até arrepiado, assim, falei, meu, que difícil, né, fazer esse discurso over and over para eles, e tudo bem, assim, e é engraçado, pra gente doía mais do que pra eles que já devem ter vivido isso, assim, mas pra gente era um negócio, falar, caramba, a gente tá repetindo essa história aqui pra eles e tal. Eu acho que eles estavam achando interessantes, por quê? Porque era filme, porque era diferente, porque nunca tinham filmado lá daquela maneira e tal, e tudo, mas, mas é dolorido ao mesmo tempo. E aí é esse lugar que você tá falando. Mas eu acho que eu me vi mais de fora, olhando para aquilo com num lugar de compaixão e dor, até maior do que talvez fosse necessário, do que com esse lugar de, vamos retratar isso pelo exotismo da coisa, sabe assim? Né? Eu Vamos, acho. vamos retratar essa cultura, vamos ver essa cultura. Porque é exótico, acho que não. A gente falar assim, vamos retratar essa cultura, a língua, inclusive, assim, não, eu quero ter porque é importante ter, eu quero ter porque é nesse cenário que acontece mesmo, sabe, assim. Eu acho que você, como um diretor, você já é experiente, né? Você já tem 3 filmes no teu currículo, né? 3 filmes diferentes, inclusive, né? 3 filmes que biográfico, comédia, ação. Mas é natural que você, como diretor, quando se desafia um projeto como esse, você já espera que possa ter aquele contraponto. Ah, mas por que que um homem branco está filmando um filme sobre uma vivência indígena ou parcialmente sobre uma vivência indígena, né? Acho que você já deve ter se escaldado em relação a isso, imagino. Sim, e a gente pensou nisso, e daí a importância de você estar se consultando, daí a importância de trazer pessoas e lideranças indígenas que filmaram com a gente. Aquela cena dos caciques tem Daniel Munduruku, que é um autor de livros indígenas maravilhoso, tem Cacica Leusa, que é uma cacica Munduruku, liderança, tem o Abimael, que foi um cara que é um professor de faculdade de Santarém, mas que também é Munduruku. E aí, então, eu tinha do meu lado um cara, um indígena que é o cara que está cuidando da recuperação da língua munduruku. Então, a gente foi se cercando nesse campo mesmo, para a gente estar trabalhando de mãos dadas e não como um mero espectador outsider da coisa, sabe? O próprio Fidelis, ele falou para mim um dia, no meio do filme, assim, ele falou assim: cara, você tem noção que vocês estão fazendo um negócio que ninguém fez, né? Assim, de denúncia e de apoio da comunidade indígena. Ele falou algumas vezes isso para mim. Ele falou: acho que você não está se dando conta, mas você está fazendo um negócio diferente. Assim, essa história não foi contada dessa forma, de uma maneira tão fiel e com um apoio tão grande. Ele ficou impressionado assim com esse lugar, sabe? Tipo, normalmente as pessoas passam por aqui, mas elas não tocam nesse tema dessa forma. Elas passam rápido e elas não fazem questão de não tocar, ou não querem tocar, ou, né, é isso. Um jornalista hoje me falou, não, o Anaconda no Anaconda, quando eles enfrentam alguém, eles também enfrentam um garimpeiro. Mas não toca no tema. Eles estão enfrentando uma cobra gigante, entendeu? No meio da Amazônia, que vai engolir um garimpeiro, talvez, que estava passando por ali, assim. Então, tem esse lugar de, a gente está tocando nesse assunto. É um filme de ação, Márcio. É um filme sobre o amor da mãe e da filha. Mas ele é um filme de ação brasileiro, nesse pano de fundo. Então a gente tem que cuidar desse pano de fundo da maneira correta, né? Acho que foi daí a questão toda, sabe? É um filme que atravessa, né, não somente povos indígenas, povos originários, garimpo ilegal, atravessa muita coisa através do entretenimento. Exato. Então tem que atravessar com respeito, né? E com o olhar correto sobre a coisa, assim, eu acho. Gustavo, prazer conversar contigo, tá? Obrigado pelo Prazer teu foi meu. sucesso para o Rio de Sangue, que estreia dia 16 nos cinemas. Muito Abraço. obrigado. Um abração.